voltando então ao nosso Pé na Roça aqui, lembrando você o seguinte, ó, compadre, nós estamos falando em saúde, a geração saúde está comendo no pedal. A SIC Central ali na Rua 7, em frente à antiga Niba ali, né, do meu amigo Zé. Gente, olha, tem bicicleta de tudo quanto é tipo lá, tem para criancinha, tem para jovem, tem para adulto, tem aquelas mais modernas, né, tem aquelas, tem uma bicicleta igual a Monark, aquela coisa mais linda, aquela Monark antiga, muito legal, gente. Então é o seguinte, ó, você pode pagar em 10 vezes no cartão, né, sem juros. Eu comprei minha bicicleta lá, 10 vezes o cartão sem juros e vai pedalar, compadre, isso faz um bem danado, bota aquela garrafinha de água assim, é uma beleza, viu? Lá para Conselheiro agora tem aquela pista ali do lado dela que você pode andar, tem um calçadão que você pode andar também. Vai comprar uma bicicleta, compadre, ó, isso aí vai estimular você a parar de beber. Você vai, para que eu vou ficar bebendo e ter que pedalar? Fumar, o que? Vou largar esse cigarro, vou comer no pedal. Gente, é ali sim. Vai na SIC Central do meu amigo Zé, que fica na Rua 7 de Setembro, número 37, né? 39. Aqui em frente à antiga Niba ali, você vê a única loja de bicicleta que tem ali, vai ali que você vai comprar uma bicicleta e vai se dar muito bem. Marquinhos, eu estava vendo uma matéria que eu fiquei impressionado. O médico estava falando que a gente tem mania assim, de tomar limão com água, para você estar com problema de rim, você faz um chá de salsa, não sei o que tal. Então esse remédio caseiro. Mas o médico falou uma coisa, Marquinhos, que eu queria que você esclarecesse isso aqui. O remédio que você ingere, ele vai para o estômago primeiro, né? Vai para o estômago, né? Do estômago, ele leva tipo uns 3 segundos para chegar no estômago. Ele falou comigo, ele estava falando lá. Dali é que ele é distribuído para onde você quer que ele vá, né? Sim. Então, o pobre do estômago, ele sofre, né? Aquele que recebe a primeira pancada, né? da coisa, né? Então, o exagero de você se automedicar, que você estava falando, de tomar um remédio forte, alguma coisa mais contínua, é perigoso. Você tem que ter uma orientação, né? Que o estômago recebe primeiro, né? Sim, para depois ele... o grande órgão para absorver o medicamento, a maioria dos medicamentos são absorvidos no intestino. São absorvidas ali no duodeno, depois do estômago, né? A gente tem uma partezinha ali que chama duodeno, que é o início do intestino. Então é o lugar mais oleoso. Por isso que o medicamento, você pega um comprimido, né, Sérgio? E ele tem aqueles revestimentos, porque ele vai descer pela sua traqueia, pelo seu esôfago, até chegar no seu estômago, né? Quando ele chega já no estômago, ele já está se dissolvendo, né? Porque o suco gástrico ele é muito agressivo. Né, Sérgio? Se tiver um acidente ali de uma pessoa, você tentar ajudar e aquela pessoa tiver uma perfuração de estômago, você colocar sua mão nela e o suco gástrico estiver escorrendo ali, você tem uma queimadura altíssima. Então, esses que são os cuidados que você tem que ter. Então, o que acontece, Sérgio? Tem os medicamentos sublinguais, que aí ele já não passa pelo estômago, né? Vamos supor, você tem um medicamento para dor hoje. Quando você toma ele vai direto na veia cava, né? E você tem o resultado rápido. O que acontece, Sérgio? Todos os medicamentos que você toma, né, de pressão, colesterol, para dor, todos os medicamentos ele vai entrar no seu plasma, na sua corrente sanguínea. E quando a dor está lá na cabeça é porque tem uma enzima descompensada, né? Isso é tudo quimicamente. Aí o que acontece? Seria mais ou menos como se fosse um quebra-cabeça, ele está fora aqui. Aí ele entrou no seu plasma, ele passa pela sua corrente sanguínea toda, né? E ele vai aonde está aquela quebra-cabeça, encaixa, onde você para de sentir a dor, né? Então, uma grande porcentagem de medicamento, né? Ele é absorvida pelo seu estômago, por fígado, né? A gente tem uma AP450, que é a do fígado também, que absorve muito medicamento. Você pode ver, as pessoas que usam muito medicamento, ela tem que estar sempre fazendo um exame hepático para ver como que está a qualidade do fígado, né? Que o fígado é um responsável também pela absorção do medicamento. Sim, o estômago e o intestino, Sérgio. Então, o intestino é um grande órgão responsável também pela absorção dos medicamentos. Então, tem isso, você tem que cuidar do fígado, do estômago, do intestino, né? Para você ter uma boa absorção, né? Então, você tem que evitar tomar álcool, porque pode mudar o efeito do medicamento. Para tanta cachaçinha boa para ficar tomando álcool. Isso. O cara falou comigo,
É tanta cachaçinha boa, você quer ficar Vou tomando tomar logo. Então, Sérgio, tem isso sim. Então, você tem medicamentos, você tem que tomar com o estômago vazio, tem medicamentos que você tem que tomar com copo duplo com água, né? Porque o medicamento mesmo, o fármaco, ele é uma poeirinha de nada, né? Então, para você fazer o comprimido ali, você tem os recipientes, o amido, né? Você tem ali o que compõe a cápsula, para ela só chegar e ser absorvida. Por exemplo, tem uma cápsula para intestino, tem um medicamento para diarreia, que ele vem uma cápsulazinha dentro de outra cápsula. Olha. Que é para quando você toma ela, ela passa pelo seu esôfago, chega no estômago, aquela cápsula de fora, ela se descompensa da outra, ela sai da outra, para a outra chegar e agir no intestino. Que coisa interessante. Então, por isso que tem esses medicamentos tem cápsula, de ação prolongada, né? Que é o medicamento que ele chega no seu estômago e ele não dissolve todo, né? Imagina, você já deve ter visto isso, Serginho. Um foguete, quando ele sai do chão, até ele chegar lá em cima, ele vai se desprendendo, você já reparou? Né? Ele vai deixando um pedacinho aqui, ele voa mais um pouquinho, ele deixa outro pedacinho, ele voa um pouquinho até aquela partezinha de cima do foguete se desprender. Isso é mais ou menos como um medicamento. O medicamento ele vai agindo no seu corpo, esse de ação prolongada aos pouquinhos. Né? Na hora que você fala, poxa, eu tomei um xarope, você toma um xarope. O xarope passa pela sua, o esôfago, ele não vai pela sua traqueia. A traqueia só desce ar. A gente só respira ar. Então o xarope vai lá no seu estômago, entra no seu plasma e faz o efeito no seu pulmão. O xarope não vai lá no pulmão, não. Entendeu? Então tem hora que a pessoa fala, pô, tomei um xarope, aí faz aquele desenzinho que o xarope veio, entrou nos alvéolos pulmonar e tirou a secreção de catarro. Não, primeiro ele vai lá no seu plasma, para depois ele vir e agir. Então é lindo demais. A gente... Tem uma coisa, Marquinhos, igual que eu estou lembrando, uma coisa puxa a outra, né? Teve um amigo meu que trabalhava em farmácia que disse que a aplicação da injeção é uma coisa muito séria. O que pode ocasionar? Dar ar, alguma coisa assim? Se dá, por exemplo, quando você vai aplicar a injeção e sai um pouquinho de sangue assim na própria seringa, assim, então, fura alguma veia, alguma coisa assim? Sim, existe vários tipos de injeção, né? Existe a intravenosa, que é a injeção na veia, né? Existe a subcutânea, que é na pele, né? Quando aplica os medicamentos aí para diabetes, né? Que você aplica na pele, essa é subcutânea. E existe a intramuscular. Tá? Então, gripe, por exemplo. A maioria é intramuscular, né? O que acontece? Você tem que pegar a região, o músculo, né? De preferência no glúteo, porque o músculo é maior. E por o músculo ser maior, a absorção do medicamento também é melhor. Tá? Então, o que acontece? Se a injeção é intramuscular, você não pode pegar vaso sanguíneo, porque você mata a pessoa. Né? Então, por isso que você aplica, e o farmacêutico, né, o balconista, o médico, o enfermeiro, principalmente o enfermeiro, ele vai aplicar no seu músculo, né, e aí ele vai tipo que sugar para ver se vem algumas bolhazinhas, se vir com sangue, você tem que tirar e aplicar de novo. Né? Mas se você tiver no músculo certinho, é difícil você pegar. Né? Aí vamos supor uma injeção, igual uma bezetacil. Se você pegar uma bezetacil e aplicar na veia, você leva o paciente ao óbito. Entendeu? Então, o que acontece? Essa medicação ela tem que ser aplicada no músculo e ela tem que ter o quadrante certo. Se você aplicar errado, você pegar Mas qual é a percentagem assim, de você pegar errado? Assim, quantos por cento? Né? Serginho, se você for um especialista bacana, estudar, é raro. É bem raro. Pode acontecer. Eu digo para um curioso em casa, por exemplo, assim, aplica a injeção. Não faz isso não. Né? Ele ali, se ele pegar um nervo ali da sua perna, você fica com dificuldade para andar pro resto da vida. É mesmo? Né? Olha, então, gente, essas coisas não podem ser feitas em casa. Isso é importantíssimo isso. Às vezes em casa, chama o vizinho lá que ele aplica a injeção em você. Gente, isso antigamente tinha muito isso. As pessoas acabam, né? Fervia aquele estojo, mas é uma um seringa, né? Grande. Eu, por exemplo, já apliquei injeção. Sim. Sabe que o Dinei, meu primo, me ensinou. Né? Mas eu já tinha uma noção mais ou menos do que é. Mas é uma coisa muito perigosa, né? Muito perigosa. E hoje, muitas farmácias nem fazem. Né? Até mesmo as injeções que são endovenosas, elas não são aplicadas mais em farmácia, só em clínica ou hospitais. Mesmo né? você sendo uma pessoa,
Mesmo profissional sendo diferente, que você pode ter um choque anafilático, você pode ter um choque e você estando dentro do hospital, o recurso é maior. Né? Então, verdade, esses é são isso os mesmo. cuidados. Né? E aí, Sérgio, precisa de um acompanhamento. É igual criança, você tem que ter aquele cuidado, tem que ter uma agulha específica. Né? Então, você tem o tamanho da criança, qual vai ser a agulha, você tem a agulha, como eu falei, para subcutânea, aquela que é sobre na pele, tem uma agulha especial na veia e tem uma agulha especial que é para o músculo. Aquela injeção, ela é músculo, é músculo. Sim, tem uma agulha especial. Né? Então, hoje, graças a Deus, isso é raro. Né? Pode ocorrer? Pode, né? Mas é raro. Cuidado, tem que tomar. Isso. A gente estava falando, Marquinhos, agora para a gente encerrar nosso bate-papo, né, que eu estava falando assim, eu estava conversando com o Marquinhos, a gente tem uma conversa tão boa, sabe? Você sai leve, assim, com esperança de tudo na vida. Tipo, gente, alguém está dando atenção para mim. Né? A gente estava falando sobre o idoso, Marquinhos. O que a gente tem que fazer, nós, sabe? Porque eu já estou com 63 anos, mas tem pessoa de 80, assim, Sim. né? Que o jovem hoje, ele está, oi, vó, sai, vai embora dele. Não tem aquela coisa de vovó, por exemplo, às vezes ela brigava comigo, e eu só saía de casa quando eu fazia ela rir. Sabe, no Moça Terezinha ali. Sim. Sabe, ela brigava comigo por causa do meu irmão, aquele negócio todo, que meu irmão era menorzinho. E eu ficava com raiva, quero proteger ele, mas eu brincava com ela, sabe? Vovó, aquele bolinho que a senhora fez, vou torcer para aproveitar um bocado do óleo, sabe? Brincando assim. Então ela ficava rindo, você não tem jeito não, meu filho, sabe? Então, está cada vez mais difícil a gente ter tempo para o idoso, né, Marquinhos? É verdade. Sérgio, vou até fazer aquela brincadeira nossa, vou até tirar o chapéu para a gente poder falar dessa situação, Sérgio. O que acontece? Hoje é um mundo moderno, as pessoas acabam não tendo tempo, né? Acha que não tem tempo, né, Sérgio? E o idoso, os nossos velhinhos, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, e a gente vê hoje que o desprezo ele é muito grande, né? Então, o que acontece? Como eu falei, não é todo idoso que ele vai estar doente, né? Mas ele é mais propício a ter doenças, né? Então, os cuidados, né, com o idoso, hoje a gente pega uma quantidade grande de pessoas com Alzheimer, né? E você vê, Serginho, o Alzheimer, Serginho, é o esquecimento, né? A pessoa esquece, né? Então ele passa a ser uma criança, né? Ele passa a ter um mundo ali que não é dele, né? E aí você ele fica nervoso quando ele tenta lembrar de um... Ele tem os momentos que ele lembra de coisas antigas, né? E coisas atuais ele não lembra. Tem até uma história bacaninha, Serginho, que a gente pode até contar aqui, que é de um senhor que eles falam na história, que é o senhor Augusto, que ele vai visitar a senhora dele no abrigo, todos os dias ele toma o café da manhã com ela. Então o café da manhã no abrigo é 8 horas da manhã, e ele vai todos os dias tomar o café com ela, e ela tem Alzheimer. Aí um certo dia, ele no caminho, né, para visitá-la, ele tropeçou, e aí ele cai e faz um machucado na mão. Aí ele passa no posto de saúde para fazer um curativo, que a mão está sangrando, ele fez um corte profundo na mão, e aí demora um pouquinho para atender ele pede para atender ele com urgência, que ele tem um compromisso. E aí o médico vai e atende ele, né? Aí o médico fala, mas para que essa pressa toda? O senhor já é uma pessoa de idade? Ele falou, que eu vou visitar, eu tomo café todos os dias com a minha esposa no abrigo, e ela tem Alzheimer. Aí o médico fala, então ela tem Alzheimer, então ela vai sentir muito a sua falta hoje? Aí ele fala com o médico, não, doutor, ela não vai sentir minha falta porque já tem 3 anos que ela não se lembra mais de mim. Ela não sabe quem eu sou. Aí o médico pega e fala, então não tem problema, você se atrasar aqui, ela não lembra mais de você, não sabe quem você é. Aí o médico, ele dá um sorriso para o médico, né, dá 2 tapinhas no ombro do médico e fala, doutor, ela não lembra quem sou eu, mas eu lembro direitinho quem é ela. Gente, que coisa linda. Então, Sérgio, essa é a dificuldade que a gente tem com o idoso hoje, né? As pessoas hoje, os filhos, os jovens, acabam não tendo paciência com o idoso, né? Então, Sérgio, o que acontece hoje? O idoso, ele fica lá, ele cai em depressão, porque o idoso, ele tem dificuldade. Ele vai comer, ele deixa cair na roupa, né? Ele demora mais um pouco no banheiro, pelas limitações dele devido à idade.
Né? Claro que tem senhor aí com 80 anos hoje, 90, que está super bem. Está caminhando, né? está andando de Mas bicicleta. tem aquele que já teve um problema na juventude, já teve um diabetes alto, né? Já tem uma hipertensão. E aí a gente vê hoje os cuidados. Então, tenha mais paciência com o velhinho, tenha mais cuidado. Você quando era criança e ele era jovem, ele era assim, uns 40 anos, e você tinha aí 8, 10, ele teve uma paciência imensa com você. Quando você era criança, várias vezes você pedia, pai, me dá um sorvete, me dá uma bala, eu vou dar, filho. Pai, me dá uma bala, pai, um sorvete, filho, o pai vai te dar. Ele deixou pai, até de fazer coisas dele, né? Para fazer o que você quer. Para fazer. E aí, quando vai passar com os tempos, Sérgio, vai se inverter a história, né? Você vai falar várias vezes assim com seu filho, filho, você paga a conta de luz lá para o pai? Filho, você passa na farmácia e pega a minha encomenda, aí dali a 5 minutos ele vai falar de novo, filho, você paga a minha conta? Filho, porque acontece isso, que ele fica com medo de esquecer, né? Ou ele acaba esquecendo mesmo, e aí ele vai repetir aquilo 3, 4 vezes, mas que você tenha amor, cara, tenha paciência. Porque ele já teve paciência com você quando você era criança. Teve paciência com você. Então isso acontece muito, a gente vê hoje, cara, as dificuldades dos filhos, cara. Então, eu até brinquei esses dias lá com um grande vendedor meu que mora em Cachoeiras de Macacu, e ele perguntou para mim, Marquinhos, e aí, como é que foi, como é que vai ser? Você vai viajar no Natal? Você vai visitar algum parente? Aí eu falei bem assim para ele, Abel, eu acho que vou ficar por aqui mesmo. Aí eu perguntei, Abel, quanto tempo você não vai na sua casa e almoça com seus pais? Que moram a 300 metros. Né? Ele falou, olha, Marquinhos, tem mais de mês que eu não vejo a minha mãe. Eu falei, então, vai lá hoje, cara. Poxa, leva um bolo, leva um café. Então, assiste, vai lá, assiste na televisão com ela, bate um papo, toma um cafezinho. Então, Serginho, eu acho que é isso que a gente precisa ter com o idoso, esses cuidados, né? E hoje a gente vê o idoso, Serginho, o que acontece hoje, que eu tenho observado muito, Sérgio. Isso é uma coisa que a gente tem que ter os cuidados e pensar nisso mesmo. O que acontece, Sérgio? Hoje, o Brasil tem 30 milhões de pessoas acima de 60 anos, né, da terceira idade, que a gente costuma dizer. Já são 30 milhões. Então, é uma quantidade muito grande e o Brasil ainda é um país jovem. Se você pegar isso na Itália, nos países da Europa, o idoso já é mais de... Chega uns 40%. Mais de 50%. A Itália, então, é um país muito de idosos. E aí, Sérgio, o idoso hoje, devido a essa crise que nós passamos aí em 2015, 2016, 2017, os filhos desempregados, as filhas desempregadas, o idoso, por ter facilidade lá com o seu pagamento no banco, os idosos hoje estão passando por dificuldade financeira, porque o filho desempregado foi lá e pediu o pai vai... 72 meses para pagar. E pega o empréstimo e hoje ele tem essa dificuldade. E aí, você não perca a esperança, abrace esse pai, esteja junto com ele, pede a Deus para reverter isso, para que vocês possam ter uma vida feliz, porque vai chegar aí na certa idade dele, a hora de ter a tranquilidade, a hora de aproveitar os netos, né? E ele está passando por essa dificuldade. Não esqueça do velhinho, então. Aqui, e outra coisa, o Supracene aqui, ó, dá pro velhinho aqui, ó, que é uma isso aí. Excelente, uma alimentação balanceada. Alimentação balanceada, muito legal, né? Bom, antes de eu agradecer o Marquinhos aqui, deixa eu passar uma receitinha rapidinho para você. Mirandinha, solta a vinheta aí. Fogão de lenha. Delícias da Tia Belinha. Oferecimento Comercial Arco Alimentos. A sua loja de atacado e varejo na Feira do Suspiro. Gente, eu aprendi essa receita, mas é um espetáculo. O Marquinhos, vou ter que passar para o Marquinhos aqui, que ele vai fazer em casa. É o seguinte, o queijo mussarela. Gente, é um espetáculo você fazer o queijo mussarela em casa. Você vai gastar em torno de R$17. Você compra uma caixa de leite, dessa caixa de leite integral, uma caixa de leite. Você vai comprar 200 gramas de manteiga, mas é manteiga mesmo. Compra manteiga, vem um potinho de 200 gramas certinho. O do amido de milho, que é o tal da maisena, tem uma caixinha de 200 gramas, tem que ser 200 e 200 tudo, viu? Né? E aí o que você vai fazer? Você vai botar uma colherzinha de sal também, bota o leite mas não bota para ferver não, agora você pega a maisena, pode tornar a caixa de maisena dentro mesmo, né? Vai mexendo, sabe? Mexe ali bem, quando ela dissolveu, acabou de dissolver, você bota a manteiga, jogou a manteiga ali, tá, jogou manteiga, bota uma colherzinha de sal e vai mexendo, né? O que você fez? Botou o leite ferver, né? Botou a maisena,
né? Botou a manteiga, aí começou a ferver, você corta, bota 200 gramas de mussarela, assim, rasga mesmo, joga ali dentro e vai mexendo. Aí sim, depois quando tiver, deixa uns 15 minutos mexendo, chega uma dificuldade danada de você mexer, fica grosso o negócio, e depois você vai formar, você vai ver que mussarela, que queijo mussarela gostoso que você vai fazer em casa. Marquinhos, obrigado pelo seu carinho, eu sei que você sempre arruma um tempinho, que você, Marquinhos, o pessoal está querendo saber uma dúvida sobre esse determinado assunto, que vocês podem até falar comigo, tanto na Rádio Friburgo, como aqui no Pé na Roça. Serginho, pergunta o Marquinhos que eu estou querendo saber sobre isso aqui. Ele vai vir aqui com o maior carinho, com a experiência que ele tem de vida, te orientar quem é que você vai procurar, tudo isso ele vai fazer para você, sabe? Uma parceria muito legal que a Estação Saúde e meu amigo Marquinhos está fazendo com a gente. Marquinhos, até o próximo programa, não sei o que vai acontecer não, porque vai ser coisa boa, vai. Muito obrigado, meu filho. Bom Feliz 19 para você, né? Igualmente, quer deixar uma mensagem de Feliz 19 para o pessoal em casa? Sérgio, vamos deixar uma mensagem aí para você que está em casa nos assistindo aí para 2019. Que eu passo essas informações para você, mas o seu melhor companheiro é o teu médico, tá? O seu médico vai ter aí os cuidados, não deixe de ir no médico. E aí, Sérgio, para 2019, eu vou falar de uma palavra, como diz o nosso filósofo aí, nosso filósofo Sérgio Cortella, que você não perca a esperança. Você hoje está desempregado, você que está levando uma vida muito difícil, que você não perca a esperança. Mas a esperança do verbo esperançar. Não é esperança do verbo esperar, não. Eu espero que vai dar certo, eu espero que isso aconteça, não. É a esperança de ir buscar, de acreditar, é isso. Não é verdade, Serginho? Então, Sérgio, o Albert Einstein, um grande médico do século XX, ele fala que a maior tragédia não é o homem morrer. A maior tragédia é morrer o que está dentro do homem vivo. Né? Gente. Então, mais uma vez, a maior tragédia não é o homem morrer. A tragédia é morrer a esperança que está dentro daquele homem que está vivo. Então, Sérgio, hoje você já viu as pesquisas de 12 milhões de desempregados. E aí, desses 12 milhões de desempregados, você já pega aí 5, 6 milhões que não estão mais procurando emprego. Então, tenha esperança, tenha fé que 2019, se Deus quiser, vai ser um ano de mudança, que você possa ter essa esperança que eu falei, do verbo esperançar, de acreditar que se Deus quiser, como diz, o sol há de brilhar todos os dias, a luz há de invadir teu coração e queimar qualquer dificuldade e o amor será eterno se Deus quiser. Então, para 2019, que você tenha muita luz, muito sucesso e não perca as esperanças. Ok, Serginho? Okay. Um abraço aí para os nossos clientes, um abraço para o meu amigo Guilherme, que está sempre nos assistindo aí, a todo esse povo Pé na Roça, que Deus nos abençoe, que tenhamos um ano de muita luz. Amém. Até o próximo programa. Valeu, compadre. Muito obrigado.